Urbanisticamente falando, a cidade de Criciúma era uma pequena cidade de 8 a 10 mil habitantes, conforme o recenseamento de 1940, e era, por causa do carvão, já um polo irradiador de serviço, de trabalho para todas as cidades circunvizinhas. Então, a vila de Criciúma, ou a cidade de Criciúma, melhor dizendo, ela possuía 5 estradas principais que levavam a Uruçanga, a Tubarão, a Siderópolis, a Araranguá e o distrito de Rio Mãe, né? Formavam uma espécie de uma estrela. Essas eram estradas que depois, com o crescimento da cidade, elas foram transformadas em ruas. Bom, eu acho que Criciúma, todo mundo sabe, e hoje é uma preocupação muito grande, é de que não houve um planejamento, né? As ruas surgiram, né, através dos carreiros de carro de boi. O carro de boi é que marcou as ruas de Criciúma, a necessidade de transporte na época era através do carro de boi, é que acabou marcando as ruas principais de Criciúma. Nós somos de uma colonização italiana e você sabe que italiano é difícil, né? Você tirar a terra dele, e você fazer um planejamento, e entrar no terreno dele e fazer um planejamento melhor. Então, ele só se dia de acordo com a sua própria necessidade. Ele tinha que ir para a roça, às vezes, né? E a roça era longe de onde ele morava, e ele acabou, com o carro de boi, acabando traçando uma estradinha para ir para a roça, e que virou rua. Inclusive a ligação com cidades ou comunidades vizinhas. Quer dizer, a Henrique Lage, que era considerada como a estrada geral, que foi talvez a primeira estrada mesmo, né, que foi aberta, que inclusive era da responsabilidade do Estado, ia até Mãe Luzia, depois Mãe Luzia ia até Araranguá. E era chamada de estrada geral, hoje é a rua Henrique Lage, mas era estrada geral, e eu lembro que era sulcada pelo carro de boi que puxava carvão. Por isso esse traçado difícil da cidade de Criciúma, porque o plano viário é péssimo aqui em Criciúma e difícil mesmo de se conseguir um fluxo melhor para os veículos. E então naquela época não havia calçamento nas estradas, era barro, quando não, que na maioria das vezes, era calçada com pirita, que era essa pedra rejeito de mina. E por isso a poeira é terrível, e quando chovia aquele cheiro de enxofre que desprendia aquela fumaça tóxica, né? A primeira rua a ser pavimentada no centro de Criciúma, qual foi? Bem, o que a minha memória pode dizer é que em 1943 eu fui para Porto Alegre, não havia nenhuma calçada. Quando eu terminei o ginásio em 47, então eu notei que tinha sido já começada o calçamento da Rua João Zanetti. Uma rua muito importante porque ela saía do centro da cidade e até a estação do Estrada de Ferro. A segunda rua foi aquele trecho da Praça Nereu Ramos, entre hoje o Café São Paulo e o Café Rio, que ia em direção a João Zanetti, a João Pessoa. Agora, hoje nós estamos projetando da maneira correta o crescimento urbano da cidade, Jota? Não. Criciúma foi feito um plano diretor no governo do Nelson Alexandrino e depois ele foi ampliado e teve algumas modificações no governo do seu Algemiro Manique Barreto. Eu acho que no governo do Altair Guido e o do Zé Augusto tivemos algumas modificações, mas nós não temos hoje, inclusive, um projeto e um plano realmente para valer. Eu acredito o seguinte, que cada cabeça é uma sentença. Há muitas variantes para se levar em consideração no projeto de uma cidade, mas também depende do arquiteto, depende principalmente do urbanista, que relacione os problemas principais e as soluções viáveis. Nem tudo que a gente quer é possível fazer. Então, eu não posso dizer que seja o melhor, mas talvez seja o possível. A partir do ano de 1970, que foi assim uma transformação total da cidade em termos de sistema viário, com a transformação da estrada de ferro em avenida, que é a nossa Avenida Centenário, que é a espinha dorsal, digamos assim, do sistema viário da cidade, a Criciúma ficou totalmente
diferente, transformada, tanto que a cidade era conhecida como o lado de lá e o lado de cá, quer dizer, o lado de cá era desenvolvido, o lado de lá não era. A partir do momento que a estrada saiu, a estrada de ferro saiu e entrou a Avenida Centenário, quer dizer, desenvolveu muito o lado de lá da avenida, quer dizer, ela vai sempre ser considerada o lado de lá e o lado de cá, porque ela corta realmente a cidade, só que ela desenvolveu. O que aconteceu foi que, como a Avenida Centenário ela é muito longa, eu não tenho bem certeza, mas parece-me que ela tem 15 quilômetros de extensão. Então, quer dizer, o centro, a área urbana da cidade, ela ficou muito extensa. Isso significa o quê? Que o perímetro é grande e existem muitos vazios urbanos. O Criciúma não pode continuar tendo aquele centro ali. O nosso centro comercial continuar sendo ali na Praça Nereu Ramos, né? Hoje você tem problema de estacionamento na hora do pico, né? Você tem um problema de congestionamento na avenida de tráfego. Então você tem que projetar uma Criciúma nova. Uma Criciúma nova. Quer dizer, a nova Criciúma. Onde será o novo centro de Criciúma. Porque ali não tem mais para onde você se expandir, para onde crescer, verticalizar. E você vai ter problema de esgoto, você vai ter problema de água, você vai ter problema de energia. Então não é por aí. Eu acho que você tem que projetar onde será a Criciúma nova. Talvez na primeira linha. Não sei, eu não sou arquiteto, não sou urbanista, não sou projetista, sou um simples criciumense, gosto da minha terra e que gostaria de ver a minha terra crescer. Mas crescer mais ou menos planejada, que nós nunca tivemos planejamento.